Olá a todos. Hoje vamos falar sobre terapia corporal analítica. O que é isso? Isso é uma evolução do conhecimento médico. O conhecimento médico ele vem evoluindo já há milhares de anos. Aqui no Ocidente começamos em Hipócrates, na Grécia, no Antigo Egito, Mesopotâmia. Mas esses conhecimentos ocidentais, muitos deles foram perdidos. E hoje nos resta alguma coisa do que Hipócrates descobriu, aprendeu e deixou para nós. Do Hipócrates, o principal é o respeito à vida e de um método terapêutico que realmente se baseava no respeito à vida. Chegaram até nós conhecimentos antigos da China, da Índia, e a mim chegaram mais conhecimentos da China, em termos de medicina. E em termos de conhecimento da mente, eu tive acesso a material da Índia. Bom, então a gente não pode dizer que a terapia corporal analítica seja uma especialidade médica, ela não é reconhecida por isso, mas é algo que surge em função do conhecimento médico. Bom, então, começando nisso, o que é o principal na vida? A base da vida, a respiração. Conseguimos ficar sem respirar no máximo alguns minutos. Sem água, poucos dias. Sem comida, semanas. Então, surge a questão: como respirar? Como beber água? Como nos alimentarmos? Então, vamos começar pela respiração. A respiração, ela ocorre melhor, de modo geral, quando é feita pelo nariz. A respiração pela boca é para alguns momentos de exceção. Porém, algumas coisas prejudicam a nossa respiração. O que prejudica a nossa respiração? Então já entramos com o conhecimento da medicina chinesa. O sentimento de medo, ele afeta os rins. E nos rins nós temos as glândulas suprarrenais. E nas glândulas suprarrenais, então, são formados hormônios que nos mantêm despertos, que nos dão ânsia e vontade de viver e estimulam a inspiração. A expiração já é função pulmonar, que o pulmão ele tem a capacidade de se contrair. Os pulmões, pela medicina chinesa, pertencem ao elemento metal, assim como a pele e o intestino grosso. Então, a sensação de medo, o sentimento de medo, prejudica a inspiração. Isso é também descoberta dos estudiosos do comportamento animal, que observaram que os animais, quando estão próximos de um predador, eles se imobilizam
porque é mais difícil para um predador perceber um animal imóvel. E, ao contrário, também é muito mais fácil para um predador perceber um animal em movimento. Então, observe, por exemplo, quando você percebe que em uma árvore há um pássaro. O pássaro pousa na árvore e desaparece. Você procura o pássaro, você olha, dificilmente você o encontra. Mas se ele simplesmente bate as asas, abre e fecha as asas, ou se ele pula de um galho para outro, imediatamente nós o percebemos. Então, essa coisa de inspirar pouco, ela tem a ver com coisas que aconteceram na nossa vida que impedem que nós inspiremos, ou seja, medo. Ou medo de alguma ameaça presente, ou algum medo que ficou em nosso inconsciente. Freud, Reich. São, aqui no Ocidente, os médicos que estudaram isso. Do budismo, a gente aprende a prestar atenção no fluxo de ar que passa pelo nariz. Então, ocorrem algumas coisas interessantes quando a gente sente o ar passar pelo nariz. A primeira delas é que a nossa atenção ela se fixa nesse ponto. E a gente percebe que o nosso cérebro tem a capacidade de prestar atenção a uma coisa por vez. Só conseguimos prestar atenção em um objeto por vez. Então, quando nós sentimos a respiração, o ar passando pelo nariz, a atenção se fixa nesse ponto. E com isso os pensamentos desaparecem. E a gente percebe também que quando nós não estamos prestando atenção na respiração, a nossa mente tem a sua atenção voltada para muitos objetos e a atenção fica saltando de um ponto para outro. E quando nós temos um conflito, que é um conflito? É quando temos indicações de que devemos ir por um lado e temos indicações também que devemos ir por outro lado. E a gente não sabe se a gente vai por aqui, se a gente vai por ali. E aí a atenção fica pulando de um pensamento para o outro. E nisso há um grande desgaste. Cansa. E quando a gente, então, concentra a atenção na respiração, esse processo desaparece. E isso deixa a mente harmonizada. E a gente sente também que a musculatura esquelética relaxa um pouquinho. Se a gente continua prestando atenção na respiração, e o relaxamento vai se aprofundando, começam a surgir outros pensamentos e sensações também que desviam a nossa atenção do fluxo de ar que passa pelo nariz. Então, o que é que nos desvia? De início, são pensamentos tais como: eu poderia ter feito isto, eu poderia ter feito aquilo, eu tenho esta conta para pagar, eu deveria ter falado isto para alguém, eu tenho que falar alguma coisa para alguém. Surgem também sensações corporais. Então, a nossa mente é desviada para dores, principalmente. Então, o que fazemos? Trazemos novamente a atenção para o fluxo
de ar que passa pelo nariz. Essa questão das dores é uma coisa interessante e merece uma paradinha, porque há pessoas que se dedicam a essa prática de meditação que chama-se Vipassana Bhavana, e elas, ao sentirem dores na coluna, elas ficam observando a dor, o que de início é muito bom, porque a gente passa a desenvolver a capacidade de superar a dor. Mas se essa dor é devida a uma postura errônea, se a gente ficar insistindo demais, tem gente que fica 1, 2, 3 horas sentindo dor e não muda de posição, isso agrava algum problema que essa pessoa tenha na coluna. Então é preciso ter um grau interessante de discernimento para perceber até onde é bom só ficar observando a dor e quando é bom mudar a posição, corrigir a posição para não prejudicar a coluna. Isso pode servir para qualquer outra articulação. Bom, então quando a gente mantém a atenção no fluxo de ar que passa pela respiração, e isso a gente pode fazer em qualquer posição. Podemos fazer sentados. A posição clássica chama-se de meio lótus, em que a gente fica sentado com as pernas cruzadas, a perna direita sobre a esquerda e as mãos com a mão direita sobre a mão esquerda. E repousando sobre as pernas, a coluna ereta, a cabeça levemente caída. Então, nessa posição, quando ela é confortável, ela nos dá muita estabilidade e permite um aprofundamento das percepções, um aprofundamento do contato com aquilo que no Ocidente a gente chama de o si mesmo. Conceito do médico psiquiatra Carl Gustav Jung. Então, esse contato com o si mesmo, ele nos traz a compreensão da vida como ela é realmente e nos leva a ter percepções, compreensões muito interessantes. Bom, eu falei sobre a cabeça levemente abaixada. Conta o seguinte, quando nós levantamos a cabeça assim, essa musculatura cervical aqui, junto com a musculatura aqui dos ombros, ela dificulta a inspiração. Se a gente abaixa a cabeça, essa musculatura aqui se alonga. E se nós deixamos os ombros livres, os ombros irão se mover à medida que os pulmões se expandem. E uma coisa curiosa é que quando os pulmões se expandem profundamente, os ombros vêm um pouquinho para frente. E quando a gente expira, se a gente faz esse movimento, jogando a cabeça para trás, os braços para trás, os ombros para trás, a gente consegue uma expiração mais profunda. Isso vai contra práticas da educação física, práticas que a gente vê nas forças militares, em que, por exemplo, o militar ele é estimulado a levantar o queixo e falar alto. Ora, o militar é colocado numa posição em que ele tem que falar alto, tendo pouco fôlego. Você pode experimentar, se você abaixa um pouquinho o queixo e enche os pulmões, a sua voz sai com muito mais facilidade. E força, volume. A coluna vertebral também, quando ela fica
abaixada assim, isso gera um mau funcionamento do estômago. Então, a primeira coisa a se fazer quando se tem gastrite é procurar abaixar a cabeça, inspirar profundamente e, com os pulmões cheios de ar, levanta-se a cabeça, se joga os ombros para trás e se expira. Pode surgir uma dor por volta da 12ª torácica, vértebra torácica. Muitas vezes, dores na região torácica, por volta da 12ª, essas dores têm origem em gastrite. E aí você vai no clínico, você vai no ortopedista, e ele fica só pensando na sua coluna. Então, pede exames da coluna, raio-x, tomografia, ressonância nuclear magnética, mas aí dá tratamentos com anti-inflamatórios, que de início até dá uma ajudazinha, mas a cura não ocorre. Por quê? Porque não foi percebido o problema no estômago. Não foi percebido o vício respiratório, vício postural respiratório. Então, isso é importante a gente ter o auxílio de um médico que tenha esse conhecimento para a gente resolver certos problemas. Né? Então, como respirar corretamente? Sentindo o ar passar pelo nariz, relaxando a musculatura e observando a respiração. A prática da observação nos leva à compreensão de como que as coisas ocorrem nos pulmões. E a respiração, ela ocorre desde o nariz até o fundo do pulmão. Na verdade, isso não é respiração, isso é ventilação pulmonar, tecnicamente falando. A respiração, na verdade, ela ocorre em nível celular, que é a troca do oxigênio pelo gás carbônico nas células. Essa respiração, ela só ocorre graças à ventilação, ok? Bom, mas a gente pode ir falando de respiração pelos pulmões, para ficar mais fácil, né? Bom, tendo falado alguma coisa, então, sobre respiração, podemos falar sobre água. Então, como beber água? Então, tem gente que diz assim, você tem que tomar 6 litros de água por dia, você tem que tomar 2, 3 litros de água por dia. Mas isso depende de cada pessoa. Depende do tamanho da pessoa, depende da atividade que essa pessoa faz. Então, um esportista, um corredor, ele pode precisar de mais água. Uma pessoa que passa os dias meditando precisa pouquíssima água. Não transpira. Não? A necessidade de água varia também de acordo com o tipo de alimento que se come. Então, se você se alimenta somente de vegetais, a quantidade de água é bem menor. Agora, se você se alimenta de produtos animais, particularmente proteínas de origem animal, ou seja, ovo, frango, peixe, carne de vaca, carne de porco, salsicha, linguiça, caranguejo, siri, essas coisas, há a formação de muito ácido úrico. Esse ácido úrico precisa ser expelido, ureia. Isso precisa sair pela urina. E sai à medida que a gente bebe água. E essas pessoas que têm esse tipo de alimentação precisam de uma quantidade muito maior de água. Ok? Bom, e que comer? Então, alimentação
ela é função da nossa cultura. E essa nossa cultura hoje tem uma fundação na sobrevivência. Esses fundamentos de sobrevivência, eles foram muito bem estudados por um autor norte-americano chamado James DeMille. James DeMille, ele fez um doutorado na Universidade de Mississippi e ele foi, em função desse doutorado, ao Oriente Médio, estudar os povos do deserto. E o que ele descobriu? Eu já falei isso em outro vídeo. Ele descobriu que por volta de 15 mil anos, 10 e 20 mil anos atrás, houve uma grande seca no norte da África, que transformou o norte da África em um deserto. Com a desertificação do norte da África, surgiu a fome, a sede. E surgiu também uma cultura de sobrevivência, baseada na violência. Ou seja, as tribos que não tinham comida, aquelas tribos que decidiram atacar militarmente outras tribos, elas sobreviveram. Sobreviveram roubando, escravizando. E aí então surge uma cultura de sobrevivência baseada na repressão de sentimentos. Ou seja, se você não tem sentimentos, a falta de sentimentos permite que você roube, mate e sobreviva. Mas alguma coisa dentro de você morre. Sobrevive o corpo, mas coisas interiores ficam mortas. E faz parte do arsenal ou dos objetivos da terapia corporal analítica recuperar essas partes que têm sido consistentemente, continuamente assassinadas dentro de nós. Isso está muito bem descrito em um livro de Wilhelm Reich, cujo título é O Assassinato de Cristo. Então ele mostra como continuamente Cristo é assassinado dentro de nós. Depois disso, muitos anos depois, é que o James DeMille teve esse insight que o levou a desenvolver esses estudos lá com os povos do norte da África. E chegou à constatação de forma mais científica de que Cristo é assassinado cotidianamente dentro de nós. Primeiramente pela nossa educação e depois por nós mesmos. Bom, então, essa falta de sentimentos nos permite matar uma galinha, matar um porco, matar uma vaca, um animal qualquer, um peixe. Então nós não nos compadecemos pelo sofrimento do animal. Bom, coisas curiosas ocorrem quando nós nos compadecemos do sofrimento animal. Isso me faz lembrar de Daniel, que era respeitado e obedecido pelos leões. Você que gosta da Bíblia, veja o que viveu Daniel quando foi feito escravo, quando foi feito prisioneiro, o que ele fez para sobreviver, o que ele comia. Em Gênesis, você encontra o que foi destinado ao ser humano comer. E ao longo da Bíblia, você vai vendo
abordagens diferentes sobre o que comer. E a coisa complica quando Cristo diz: não é o que sai da boca, o que entra da boca que faz mal, mas o que sai da boca. Ora, o que entra na boca também faz mal, sim. Me desculpe, mas discordo, Senhor Jesus Cristo. Se comer formicida, se ingerir formicida, vai morrer. Se ingerir venenos, vai morrer. Agora, o que acontece é que o que sai da boca pode matar milhões. O que entra na boca pode matar uma pessoa. Então, daí o conceito são parênteses, o conceito de que a religião e política devem ser discutidos. Porque tanto a religião quanto a política, ambas têm sido utilizadas para nos escravizar. Tá? Então, as religiões são libertadoras em seus fundamentos. Mas o desenvolvimento, a história mostra que nós temos sido escravizados, tanto pela política quanto pela religião, pelas religiões. Bom, então, esse processo que nos mata nos impede de ver certas coisas. Então, uma das coisas que são tabu é observar as próprias fezes. Teve um médico que uma vez ficou muito irritado porque numa palestra eu fiquei falando sobre fezes. Ele disse: não se fala sobre isso com o público. Não se fala por quê? Porque é tabu, né? Mas, observando as fezes, a gente observa certas coisas importantes. Então, uma coisa que a gente observa, por exemplo, observe as fezes de um gato. No momento que o gato defeca, não cheira mal. Mas as suas fezes passam a cheirar mal horas depois. Um cavalo, quando defeca, não cheira mal. Por quê? O conteúdo e o tipo de intestino. O intestino do gato, do leão, dos felinos, tem 3 metros de comprimento. O intestino do ser humano tem 9 metros de comprimento. Com 9 metros de comprimento, o tempo de digestão é muito maior. Então, se você come uma proteína de origem animal, essa proteína vai entrar em putrefação, ela vai apodrecer dentro do seu intestino. E aí, quando você defeca, as fezes saem com cheiro pútrido. Então, o que é cheiro pútrido? É um cheiro ruim, cheiro de podre, que a gente não gosta. Por que a gente não gosta? Porque o cérebro percebe que ali tem coisas que não fazem bem para a nossa saúde. Que coisas são essas? Substâncias cadaverina, putrescina, indol, escatol e outras substâncias que são todas carcinogênicas. Então, a ingestão de proteína de origem animal é uma das explicações para o surgimento do câncer no intestino grosso, principalmente. Tá? E quando essa proteína animal ela é preparada na forma de churrasco sobre as brasas, as carnes elas absorvem os vapores que sobem das brasas. Esses vapores são cancerígenos e podem causar câncer do estômago. Então, quando você souber de alguém que tem câncer no estômago, procure observar o que essa pessoa comia antes de ter o câncer. Veja se ela não comia muito churrasquinho. Tá? Churrasquinho feito sobre as brasas. Bom, mudar isso é uma coisa complicada. Por quê? Em primeiro lugar, você vai encontrar uma sociedade que o estimula a fazer esse tipo de alimentação. E aí você precisa desenvolver habilidades especiais para conviver na sociedade
e se alimentar de uma forma correta. Depois, nós temos o que foi muito bem estudado por um médico russo chamado Pavlov, que é o condicionamento. Todas as nossas células estão condicionadas a ter esse tipo de alimentação. Então, se você deixa de comer carne, porque você percebeu que isso faz mal para você sente vontade. Então, essa vontade vem de um comportamento estabelecido, enraizado no nível celular. Tá? Então, isso exige esforço e muita compreensão de como as coisas ocorrem. E exigem também um desejo de libertação. Nos libertarmos de comportamentos que nos levam à doença e à morte prematuras. Muito sofrimento. Então aí surge outro conceito que eu gosto muito, que é o seguinte: você tem duas opções. Ou você se esforça ou você sofre. Bom, então a gente falou aqui um pouco sobre mente, funcionamento da mente, sobre respiração, sobre a ingestão de água, sobre a ingestão de alimento. Então vamos falar mais um pouquinho sobre água. Se você bebe bastante água antes de dormir, isso é descoberta da medicina chinesa. Isso favorece o sono. Tá? Se você bebe água quando você acorda, isso favorece o funcionamento do intestino. E se você está constantemente bebericando água, ou seja, toma um golinho agora, um golinho daqui a pouco, a sensação constante de água na boca, isso acalma a mente. Então, você que é ansioso, você que está deprimido, você que tem conflitos, então você tem como instrumentos para harmonizar a sua mente o que eu falei sobre respiração, sobre sentir o ar passando pelo nariz, sobre investir seu tempo na compreensão de como a respiração funciona e também na água, beber água desse jeito. E aí você vai beber uma quantidade maior ou menor de acordo com a sua atividade física e de acordo com as coisas que você ingere. E é importante beber água. Tá? Essa água pode ser ingerida na forma de chá também. O chá já são um assunto bastante complexo que a gente pode falar alguma coisa sobre isso se vocês tiverem interesse. Tá? Então, aqui faltou falar por hoje. Então falamos sobre a respiração, falamos sobre a água e vamos encerrar dizendo que a nossa postura física é fruto da nossa postura mental e que o que nós apresentamos é fruto do nosso passado. Tá? Então, quando você se olha no espelho, você está vendo o resultado da vida que você levou. Tá? Então, foi um prazer. Podem deixar suas perguntas e até uma outra oportunidade. Um abraço.